Vamos então dar sequência ao estudo da nossa Declaração Universal, aqui dentro da disciplina de Direitos Humanos. Já vimos lá uma noção introdutória sobre a declaração, entendemos em que contexto ela nasceu, ela foi criada, ela foi adotada aqui pelo Brasil e vimos também os primeiros 10 artigos da declaração, né? Já vencemos aí 1/3 da legislação. A partir de agora, a gente dá sequência então a esta lei, iniciando aí a partir do artigo 11 da legislação, né? Então, o artigo 11 fala pra gente o seguinte: todo ser humano que é acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias para sua defesa. Olha a importância dessa previsão legal. Olha a importância do artigo 11 da Declaração Universal. Aqui nós estamos falando de um princípio que é muito falado aí dentro do direito penal, dentro das legislações específicas, que é o princípio da presunção de inocência. Quando nós estamos falando de alguém ser acusado de um crime, de um ato delituoso, nós temos que falar obrigatoriamente da presunção de inocência. Observe só. Se uma pessoa está sendo acusada de ter cometido um crime, ela só pode ser declarada culpada daquele crime a partir do momento que ela já respondeu todo o processo. Lá o processo já tem uma sentença e essa sentença já é irrecorrível. Não tem mais o que fazer. É o que a gente chama de sentença condenatória transitada em julgado. É uma sentença que condenou e não tem mais como recorrer. Só a partir daí que aquele indivíduo, aquela pessoa pode ser declarada culpada. Antes disso, ela é investigada, ela é acusada, mas ainda não culpada. Por quê? Porque ela tem que ser presumida inocente. Todos nós carregamos a inocência conosco. A gente só perde essa inocência a partir do momento que é provada a nossa culpa, certo? Então, presunção de inocência. Quando falar em artigo 11 da declaração, lembre da presunção de inocência. Só a culpa só pode ser atribuída a culpa a uma pessoa, a um indivíduo, se ela for provada, tá? No final de um processo, que tenha um julgamento público, com todas as garantias necessárias à defesa. Então, a pessoa vai responder um processo, vai ter direito a advogado, tudo certinho, observada a legislação, todas as previsões no que diz respeito a processo, para que no final da ação, no final desse processo, com todas as garantias asseguradas, se tenha uma sentença. Se a sentença foi condenatória, se falou, não, realmente foi culpado, foi ele mesmo, aí sim, ele passa a ser culpado. Até ali, ele é presumido inocente. Combinado? Artigo 11 aí. Falou em artigo 11, o que nós vamos lembrar? Presunção de inocência, certo? Julgamento público, com todas as garantias asseguradas. Fechou? O artigo 11 ainda tem um segundo tópico aí, né? O tópico 2, que fala que ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Aqui nós temos a previsão de outro princípio muito importante dentro do direito penal. Nós temos aqui o princípio da legalidade ou da anterioridade. Observe. Para quem já estudou direito penal aí em algum momento da vida, vai lembrar lá da previsão do artigo 1º do Código Penal, que fala que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É o que eu falo com os alunos em sala de aula. Se eu sair na janela e dar um grito, eu posso ser punida por ter gritado na janela? Aí a gente vai ter que ir lá e consultar a legislação. Na legislação penal, nas legislações correlatas, né, nas legislações que tenham crimes constituídos, tem lá falando que sair na janela e dar um grito é crime? Não. Então, se eu sair na janela e gritar, eu não posso ser punida ou condenada ou acusada de um crime, porque aquilo ali não é uma conduta delituosa. Aí vamos supor que deu a louca lá no legislativo, e criaram esse crime.
Olha, a partir de tal dia é crime sair na janela e gritar. Aí criou esse crime lá no dia 1º. Dia 2, Isabela sai na janela e dá o grito. E aí? No dia 2, sendo que o crime foi criado no dia 1, Isabela pode ser punida? Aí sim. Se existir uma lei anterior constituindo o delito, constituindo o crime, tipificando a conduta criminosa, aí sim eu posso passar a ser acusada, punida, observado o devido processo, né? Então, esse é o princípio da legalidade. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, uma conduta não pode ser considerada como crime se não houver uma lei que fale que aquilo ali é crime. Só existe crime de homicídio porque tem o artigo 121 do Código Penal que fala que matar alguém é crime. Certo? Então, é isso que fala pra gente esse segundo tópico aí do artigo 11. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía delito. Então, se eu faço algo hoje que não é considerado crime, eu não posso ser punido por ele. Se amanhã virou crime e aí lá no dia seguinte eu fiz de novo, aí sim. Mas se eu cometi antes, também não posso ser punida. Certo? Então, imagine só que o crime de homicídio foi criado no dia 1º de janeiro. Se dia 31 de dezembro alguém matou o outro, não podia ser punido. Tá? Só a partir da criação do crime é que pode haver punição. Beleza? Da mesma forma, a pena. Todo crime não tem uma pena? Pois bem, então a pena tem que estar dentro daqueles limites. Se você vai lá e abre o crime de furto, por exemplo, lá tem a pena de 1 a 4 anos por furto simples. Então, a pessoa que furta, ela pode ter uma pena maior do que está prevista ali? Teoricamente, não. Certo? Então, a pena mais forte não pode ser atribuída. Ok? Tem que estar dentro dos limites legais. Só lembrar do artigo 1º do Código Penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, a pena tem que estar prevista e não pode ter a aplicação de uma pena maior, mais forte do que aquela que está escrita em lei. Combinado? Artigo 11, muito importante. Não só para a sua prova, mas para a sua vida. Um artigo daqueles assim, ó, que é aplicável a todo momento, que cai muito em prova e que a gente tem que ter muita consciência do que ele prevê. Presunção de inocência e princípio da legalidade e anterioridade. Fechou? Podemos ir para o artigo seguinte, artigo 12. Vamos lá? Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. Quando a gente fala de artigo 12, nós estamos falando de direitos de privacidade, vida privada. Sua correspondência, ela não pode ser aberta, ela não pode ser fiscalizada. Você não pode ter a sua honra, a sua reputação atacada. Ao contrário, a lei tem que te proteger contra esses ataques, essas interferências. Direitos de privacidade. Beleza? Compreendido? Artigo seguinte, artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e também liberdade de residência, dentro e fora das fronteiras de cada estado. Artigo 13, artigo de asterisco, muito cobrado em prova. Liberdade de locomoção, liberdade de residência. E observe que dentro das fronteiras de cada estado. Então, você pode transitar, você pode entrar e sair, você pode passear, pegar um avião aqui, ir para outro lugar, um ônibus, carro, pé, enfim, pode? Pode. Liberdade de locomoção. Da mesma forma, liberdade de residência. Você pode escolher morar aqui, morar em outra cidade, morar em outro estado? Pode. Certo? Então, lembre da liberdade de locomoção e da liberdade de residência dentro das fronteiras de cada estado. E aí vem o segundo tópico do artigo, para dizer para a gente que todo ser humano tem direito a deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. Asterisco aí de todo tamanho. Preste atenção. Você é brasileiro, mora no Brasil desde que nasceu. Aí dá a louca, quero passar uma temporada lá nos Estados Unidos. Você pode? Pode. Você pode deixar o Brasil e ir lá para os Estados Unidos? Pode. E se na hora que você quiser voltar de novo para o Brasil, você pode regressar?
Perfeitamente. Óbvio que quando a gente fala de sair de um país e ir para outro, existem regras de trânsito entre um país e outro, questão de visto, as regras que cada país vai obedecer do direito internacional. Então, essas regras, elas vão ter que ser observadas. É claro, se você tirar um visto, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, você tem que seguir uma série de requisitos. Para tirar o passaporte, uma série de requisitos que tem que ser observado. E isso não é ilegal, tá? Isso pode acontecer perfeitamente. Agora, te proibir de sair, te proibir de voltar, te proibir de entrar, te proibir de locomover, aí não, tá? Regras podem ser criadas e devem ser obedecidas. Agora, proibição é o que não pode acontecer. Certo? Liberdade de locomoção, liberdade de residência. Poder entrar e sair do seu país a qualquer momento. Fechou? Compreendido, então, o artigo 13? Podemos seguir para o artigo 14? Então, vamos lá. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar de asilo em outros países. Olha só, outro artigo que sempre cai em prova. Não cai, não, despenca, como dizem os professores. Tá? Quando a gente fala de asilo, o que vocês lembram? Quando a gente fala de asilo, nós estamos falando aqui no sentido da declaração, no sentido da legislação, de uma pessoa que está sofrendo perseguição dentro do seu país e precisa buscar refúgio em outro lugar. Quando a gente fala de asilo aqui nesse sentido, para ficar mais fácil de você lembrar, lembre lá da época do governo militar aqui no Brasil. Aí tinha lá os cantores, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, enfim, esses cantores de música popular brasileira que faziam as músicas, as letras das músicas, que falavam contra o governo do Brasil da época. E aí, o governo não gostava, obviamente, e passava a perseguir esses artistas. E aí, o que eles faziam muitas vezes? Cascava fora do Brasil. Ia para um outro país aqui vizinho. Buscava asilo político. Então, é justamente nesse sentido, tá? Pode acontecer? É legítimo? Pode. Artigo 14. Todo ser humano que é vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Beleza? Tá na Constituição, dentro dos princípios das relações internacionais, perfeitamente possível. Agora, eu quero que você complemente aí essa informação com o tópico 2 do artigo 14, que diz o seguinte: esse direito ele não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, vamos lá. Vamos pegar um caso aqui de comoção social, assim, ó, no Brasil inteiro. Vamos lembrar aqui. A Isabela Nardoni. Todo mundo conhece, né? Todo mundo lembra dessa história. O pai, a madrasta, juntou, pegou a menina, jogou pela janela. E aí? O Brasil inteiro não queria pegar esse casal e cometer atrocidades? Foi algo que comoveu o país inteiro? Sim. Podemos dizer que eles poderiam se tornar vítimas de perseguição? Perfeitamente. A partir do momento que algo comove um grande número de pessoas, essas pessoas podem se unir e passar a perseguir aquelas pessoas ali que foram os supostos criminosos. Então, eles poderiam buscar asilo em outro país? Nesse caso, não. Por quê? Porque eles cometeram crimes de direito comum. O que eles fizeram foi um homicídio lá, né, contra a criança. Homicídio qualificado várias vezes, várias qualificações. Então, nesse caso, não. Nesse caso, não tem asilo, não. Falou em crime de direito comum ou em atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, não há de se falar em asilo. Certo? Então, lembre aí, o asilo, ele é aplicável? Ele é possível? Perfeitamente. Não só é possível e aplicável, como é um direito àquele que é vítima de perseguição. Mas quando a gente fala de perseguição legitimamente motivada pelo cometimento de crime comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, aí não. Aí não pode ter asilo, não. Compreendido? Ficou claro aí na cabeça? Falou de asilo, lembra lá de asilo político, lembra lá da época do governo militar, para vocês lembrarem o que é. E lembrem que no caso de pessoa que comete crime comum, que essa perseguição é legítima, aí não existe asilo, não. Fechou?
Compreendido? Podemos seguir para o artigo 15? Então, vamos lá. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. E ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Vamos lá, vamos dividir aqui em 2 tópicos, né? Como está dividido aqui no artigo 15. Primeiro, todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Perfeito? Essa nacionalidade ela pode ser definida de acordo com o local onde a pessoa nasceu, de qual nacionalidade eram os pais dessa pessoa. Então, vão ter regras. Cada país tem a sua regra para fixar a nacionalidade. Tem critérios de território, tem critérios sanguíneos. Então, cada país tem o seu. Quando a gente está falando de legislação brasileira, está lá no artigo 12 da Constituição, artigo 12 seguintes, as regras de nacionalidade. Então, no caso do Brasil, nasceu em solo brasileiro? Pronto, brasileiro nato. É filho de pais brasileiros? Vai olhar onde nasceu, não sei o quê. Tem as regras lá do artigo 12. Tá? Certo é que toda pessoa, todo ser humano tem direito a pelo menos uma nacionalidade. Pode ter mais de uma? Pode. Tá? A gente vê aí situações onde a pessoa é nato de um país e naturalizada em outro, né? Então é perfeitamente possível. Observar as regras de cada país, legislação de cada país, tá? Mas pelo menos uma nacionalidade todo mundo, todo ser humano tem que ter. Direito aí de pelo menos uma nacionalidade. Perfeito? Aí vem o tópico 2º e fala: ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Aí nós vamos lembrar lá dos primeiros artigos, onde falava que ninguém pode ser preso arbitrariamente. Lembra? Mesmo termo aqui, ó. Aí eu falei com vocês. A pessoa pode ser presa? Pode. A pessoa pode ser arbitrariamente presa? Não. O que é arbitrário? Aquilo que não segue regras, aquilo que faz do jeito que quer, sem se preocupar com o que é legal, com o que é certo, com o que é previsto. Então, quando a gente está falando aqui de nacionalidade, existem hipóteses onde a pessoa perde a nacionalidade? Existem. Está lá também no tópico da nacionalidade, lá no artigo 12, e aí os outros artigos seguintes. Então, existem hipóteses aqui no Brasil onde a pessoa perde a nacionalidade? Existe, especialmente aos naturalizados, né? Então, pode sim perder a nacionalidade. Agora, pode perder a nacionalidade de maneira arbitrária? De uma maneira que não observe a legislação? Aí não, tá? Então, muita atenção na sua prova. Veio lá a alternativa falando: ninguém será privado de nacionalidade. Tá certo? Não, tá errado. Pode haver a privação da nacionalidade? Pode, está lá no artigo 12. Agora, da Constituição, né? Artigo 12 da Constituição. Agora, pode haver privação arbitrária dessa nacionalidade? Aí não, tá? Não pode haver a privação de maneira arbitrária da nacionalidade, ok? E nem do direito de mudar de nacionalidade. A pessoa pode mudar de nacionalidade se ela quiser? Perfeitamente. O exemplo que eu sempre dou para os alunos: jogador de futebol. Nasceu ali num paizinho pequenininho e tal, mas é bom demais de bola. Aí tem o país que nasceu, tem uma seleção ali muito fraca, ou nem tem seleção, nem vai para a Copa do Mundo, né? Não sei bem como é que funciona esse negócio de futebol. Mas enfim, esse jogador que é destaque, que é muito bom, quer participar de uma seleção de um país bom. Aí ele vai e muda de nacionalidade. Ele abre mão dessa nacionalidade desse país que ele nasceu para ter de outro país, para participar da seleção de lá. Então, pode mudar de nacionalidade se a pessoa quiser? Pode. A pessoa pode ser privada de mudar de sua nacionalidade? Não. Tá? Então, pode sim mudar de nacionalidade. Fechou? São as previsões do artigo 15, vinculadas à nacionalidade. Aconselho vocês a ir lá no artigo 12 e seguintes da Constituição e dá uma lida, complementa aqui o que a gente está falando, para vocês entenderem melhor sobre as regras de nacionalidade dentro do nosso país. Beleza? Vou finalizando aqui esse bloco, vendo aí até o artigo 15, e nós já voltamos com o bloco seguinte para dar continuidade ao nosso estudo. Beleza? Até daqui a pouco.